Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Hoje é o nosso encontro de número 31 e nós vamos ver, gente, o capítulo 19. Ele é um capítulo bem curtinho, né, que vai dar pra gente ver hoje mesmo e encerrá-lo. Né? É um capítulo que fala sobre assim práticas que a gente pode fazer, né, para que consiga se comunicar bem, né, ter melhores relacionamentos e tal. E esse capítulo 19, gente, ele fala sobre a importância do toque físico. É muito bacana, né, ele colocar isso no livro, porque tem muita gente que não dá tanta importância para isso que é super importante para nós como seres humanos, o toque físico. Né? Ele fala muito dessa questão de que nós somos seres gregários e que desde a nossa mais tenra infância a gente tem que ter essa questão do toque físico para que a gente se desenvolva no nível das emoções, né? Que a gente consiga desenvolver mais a empatia, né? Mais se colocar no lugar do outro. É muito legal tudo isso, né? Tem muita coisa de psicologia que ele traz para esse capítulo, né? Então nós vamos falar bastante sobre isso hoje. É um capítulo curto, né? Certamente não vai ser tão longo esse vídeo de hoje, mas essa temática é fundamental e ela precisa ser colocada também, tá ok? Antes de começar, como eu sempre faço, agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal e a dar um like, um joinha no vídeo. Esse joinha é super importante, gente, porque é dessa forma que o canal pode crescer e atingir mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona, através das curtidas. Quanto mais curtidas os vídeos têm, ele entende que é um conteúdo relevante e coloca como recomendações para outras pessoas que estejam pesquisando temáticas similares ao que a gente está vendo por aqui, acima de tudo a comunicação interpessoal. Então eu peço essa gentileza a vocês de darem um like, um curtir no vídeo, porque assim vocês vão estar ajudando imensamente esse estudo a crescer e atingir cada vez mais pessoas, tá certo? O pessoal do Instagram, Isaías Costa 14, sempre eu coloco esses vídeos lá no IGTV, para quem quiser acompanhar por lá. Tem muita gente acompanhando pelo Instagram, fico muito grato, né, pela presença de vocês. Né? Convido que me sigam também, porque além dos vídeos, todos os dias eu compartilho frases, pensamentos, textos meus voltados para o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, motivação, superação, filosofia, psicologia, os temas mais diversos, sempre voltados para o nosso desenvolvimento, para o nosso autoconhecimento, tá ok? Isaías Costa 14 lá no Instagram. Ou então no podcast Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho nessas duas plataformas. Para os que preferem só ouvir, tem muita gente que prefere só ouvir, vocês têm essa possibilidade, né? E lá vocês podem fazer o download de todos esses estudos para ouvir quando e onde quiserem, deixarem salvos no computador ou no celular. Mesmo sem a internet vocês podem acompanhar, né? Essa é uma das grandes vantagens do podcast, que você não necessariamente precisa ter a internet para ouvir, né, e acompanhar. Então tem essas possibilidades todas para vocês. A gente acompanha onde vocês acharem melhor, tá certo? Então vamos lá para o capítulo 19, que tem o título Tocar-se é uma importante forma de comunicação e certamente é uma das mais fundamentais. Vamos lá. Às vezes, o mais leve toque pode dizer algo, pode expressar um calor que palavras não conseguem transmitir. Sem dúvida, todos já ouviram falar dos efeitos que a falta de afeição física tem em nenhum bebê, né? No caso de um bebê pequeno. Os recém-nascidos que não recebem afeição física geralmente adoecem e até morrem. É também fato que a privação do contato pode resultar em alergias, eczemas, problemas de fala e de aprendizagem. Obviamente, tocar-se é um dos meios mais poderosos e primordiais da comunicação. É a chamada fome de pele, que é um fato reconhecido da vida humana. Às vezes as crianças pedem para coçar-lhes as costas ou esfregar-lhes os pés, mais pela confirmação do contato físico do que pelas razões alegadas. Os adultos também. Frequentemente eles pedem massagens nos ombros ou no couro cabeludo, só para ficarem seguros de que alguém se importa com eles.
O toque afetuoso oferece essa confirmação. Ou seja, aqui ele está colocando que desde os nossos primórdios, né, desde quando nós somos criancinhas recém-nascidas, a gente tem essa necessidade do toque físico. Né? Uma criança pequena, ela precisa o tempo todo desses estímulos sensoriais para que ela se desenvolva bem e ela seja futuramente uma criança, um adolescente, um adulto equilibrado. Né? Muitas das disfunções, né? Muitos dos desequilíbrios, né, de adultos, eles começam lá nos primeiros anos da infância, porque não foram bem assim, eles não se sentiram, né, tão acolhidos, né? Esse amor não foi tão demonstrado como deveria. E aqui ele está colocando esse ponto fundamental, tudo começa a partir daí. Né? Os primeiros anos de vida, né, como que foi o seu amor, né, o contato que você teve, né, com seus pais ou com as pessoas que cuidaram de você? Será que eles foram afetuosos? É preciso a gente fazer esse exercício de voltar lá para os nossos primeiros anos. Se a gente não tem consciência assim total disso, porque a gente é muito pequeno, perde essa consciência, né? Mas a gente no contato, conversando, né, com os nossos pais, com as pessoas que cuidaram da gente, dá pra gente ter uma noção de como é que foram esses anos, como é que eles cuidaram da gente. É preciso a gente ter essa consciência, começar daí, beleza? No livro Criança à Prova de Tensão, Saunders e Hemsberg garantem que é impossível exagerar a importante ligação entre tocar e uma sensação de segurança. Os autores consideram a experiência de ser tocado como uma contribuição essencial à segurança e à autoestima de uma pessoa. E aqui traz uma citação desse livro deles, né, que se chama Criança à Prova de Tensão. Esta é uma antiga lição que está sendo redescoberta pelos psicólogos modernos. Tocando é que as criancinhas aprendem a se sentir bem consigo mesmas. É um meio de os pais dizerem aos filhos maiores: gosto realmente de você. Ou seja, para uma criancinha pequena, ela vai saber que ela é amada quando ela tem esse toque físico, né? Se os pais ou os responsáveis eles ficam só no nível das palavras, como a criança ela é muito mais sentimentos e sensações do que cabeça, do que o lado racional, ela vai ter dificuldade para compreender de que ela realmente é amada, sabe? Então, os pais precisam muito ser afetuosos, demonstrar esse carinho na forma do toque físico. É assim que elas vão crescer sabendo realmente que são amadas, né? E tendo esse carinho muito grande pelos pais. Vai continuando. Existem os que se sentem ameaçados pelo contato. Tais pessoas consideram o ato de tocar como uma invasão do espaço e da privacidade pessoais. Obviamente cresceram em famílias não expansivas. Aqui é muito interessante que ele coloca, gente, porque realmente é assim. Tem aquelas pessoas às vezes que têm medo, né? Tem uma aversão ao contato físico. Se você for observar a vida dessa pessoa, é porque lá atrás, certamente, isso não era o comum para ela. Ela achava até estranho. Eu já vi muitos relatos desses, até de pacientes que eu atendo, né, de que esse contato de abraço, de beijo, parece algo assim super esquisito, né? É como se fosse antinatural, para a gente ver como que nós estamos como sociedade, né? Essas coisas que são naturais se tornando antinaturais, a gente achando estranho, né? Achando que não se pode fazer isso. Aí a gente vê, né? Parte do nosso desequilíbrio como sociedade certamente tem a ver com isso, essa falta do toque físico, essa falta desse afeto que se demonstra por abraços, por beijos, né? Por essa coisa da pele com pele, sabe? Obviamente cresceram em famílias não expansivas. Consequentemente, tendem a ficar desconcertados com esse negócio de tocar e sentir. Né? Ficam achando que é uma coisa assim, anormal, tipo esse tipo de coisa. Não vamos começar com isso, protestam. Em nossa sociedade encharcada de sexo, existe também a suspeita de que o ato de tocar geralmente tem insinuações sexuais. Em uma recente discussão da atual
epidemia de violência sexual contra crianças, foi ressaltado um ponto importante. Não podemos reagir com exagero, pensando que todo contato é prejudicial às crianças. As crianças precisam se sentar no colo do vovô e ser acariciadas pela vovó. Precisam de abraços honestos e beijos amorosos das pessoas que se importam com elas. Ou seja, nessa parte aqui, gente, ele está trazendo um ponto que é bem polêmico, né? Tem muitas pessoas que até tentam dar um jeito de disfarçar, de não falar sobre isso, colocar para debaixo do tapete. A gente sabe que existe muito essa questão de violência sexual, né? De abusos sexuais com crianças, né? A gente está vivendo uma pandemia e muito recentemente aconteceu um caso terrível, né? De uma menina de 10 anos que era estuprada pelo tio desde os 6, né? E aí ela engravidou e aí foi mó bafafá por conta de ela, assim, por ordem mesmo, né? Por questão de preservar a sua própria vida, né? Ela ter feito o aborto dessa criança, né? Ou seja, até hoje isso ainda está muito forte, né? Esse livro aqui, como eu já comentei algumas vezes, ele foi escrito em 1985 e hoje, em 2020, né? Que é quando eu estou fazendo esse vídeo, isso está ainda mais forte, né? As pessoas achando que esse contato, esse afeto, né, dos adultos para com as crianças, ele tem insinuações sexuais, né? A coisa tá, a meu ver, tá meio feia, gente, assim, eu penso, sabe, que tem muito a ver com essa questão de fundamentalismos, né? A gente está vivendo um período com muitos fundamentalismos religiosos, né? E de que tudo é pecado, tudo é errado, e aí as pessoas ficam com isso tão forte que elas ficam até com medo de demonstrar carinho, de demonstrar amor de forma genuína, verdadeiramente amorosa. É disso que o John Paul está falando. As crianças, elas precisam desse carinho, desse amor, desse abraço, quando é genuíno, quando é verdadeiro, quando existe realmente amor ali, sabe? Mas a gente, claro que tem que ter, né, é uma linha, né? Tem uma linha tênue que separa isso. A gente tem que saber quando existem abusos, e claro que é para denunciar, né? De forma alguma eu serei negligente aqui de falar sobre isso. Se alguma criança ela recebe abuso, seja de quem for, a pessoa que fez isso, ela precisa ser punida pela lei, né? Ela precisa ser presa, precisa passar por todo esse processo jurídico, né? Porque é um crime isso, é um crime bárbaro, né? A pedofilia é um dos crimes mais bárbaros da humanidade. E é um crime que, assim, as pessoas, de um modo geral, né, no coletivo, elas ficam ensandecidas, né? Vem uma raiva gigantesca das pessoas, de um sentimento de vingança, esse tipo de coisa. É preciso ter bastante cuidado, né? A gente não confundir as coisas, né? Mas o que ele está colocando aqui é exatamente isso. Que a gente precisa ter o amor genuíno, verdadeiro, e demonstrá-lo na forma de abraços, beijos, né, de sentar no colo. Toda criança precisa disso, né? Eu posso até me colocar. Hoje sou uma pessoa, assim, que na medida do possível eu posso dizer equilibrado, porque eu fui muito assim, acarinhado na minha infância, né, pelos meus pais, pelos meus tios. As pessoas, elas tinham sempre muito carinho por mim, elas demonstravam isso, e isso foi fundamental no meu processo. Hoje eu sou a pessoa que eu sou, eu devo muito a isso. Eu tenho um carinho, eu tenho um amor profundo pelas pessoas da minha família. Qualquer pessoa da minha família que esteja assistindo esse vídeo aqui vai me confirmar isso, né? É muito sincero o que eu estou falando agora, né? Eu tenho muito carinho, muita gratidão por todos eles, porque eu sei o quanto que eles me amam, né? De verdade. E demonstraram isso desde quando eu era uma criancinha bem pequena, tá certo? Continuando. É óbvio que tocar unicamente para a nossa própria satisfação sexual, sem dimensão pessoal do gostar, é apenas uma egoísta exigência de serviço. É uma demonstração sem sutileza. É também um abuso de contato. O contato egocêntrico não é realmente uma comunicação. Ou seja, que ele está falando das pessoas que querem apenas ter esse prazer, né? Sentir o prazer que dá o contato físico. E isso é você ser egóico, egocêntrico. Isso aqui não está correto,
né? Segundo o que ele está colocando. E isso é muito verdade, isso não está correto, né? Você precisa dessa questão do afeto como uma troca, né? Como uma troca de energias, né? Como algo realmente que seja bom para todas as pessoas que estão envolvidas, né? Nesse contato afetuoso, amoroso, sabe? É muito parecido com a mentira, que é um abuso da faculdade da fala. É uma mentira dizer gosto de você somente como forma de manipulação para obter uma satisfação egoísta. A mesma coisa seria a verdade do contato, que é apenas uma estratagema. É um abuso do contato da mesma forma que eu seria um soco no nariz. Ou seja, aqui ele está colocando, gente, de forma bastante simples, o que muitas vezes acontece, né, das pessoas elas manipularem, né, só pelo seu bel prazer, né? Isso aqui é muito comum, né? Claro que talvez algumas pessoas só de eu falar já se identifiquem com isso. Isso é super comum com aqueles homens que são mega cafajestes, né, como a gente chama. Eles têm uma lábia, né? Eles têm assim um charme, aquela coisa de conquistar mulheres, né? Só para poder levá-las para a cama, né? Como a gente costuma dizer. E depois descartam como se elas não fossem, como se elas fossem só um objeto de prazer sexual, sabe? E isso que ele está colocando aqui, de ser um mentiroso, né? Esses homens que são os cafajestes, que a gente chama, eles são os mentirosos, né? Eles se utilizam dessa questão da lábia, né? E do charme e tal, para poder conquistar só fisicamente, só para ter o prazer, né? Sexual. E isso aqui é terrível, gente. Isso deixa marcas profundas nas mulheres, né? A gente vê o quanto que tem mulheres feridas, né? Que contam as suas histórias na internet ou em terapias, né? Em grupos de, enfim, naquelas terapias de grupo, o quanto que elas sofrem com isso, né? Isso, assim, o meu sonho é que isso tenha um fim, né? Eu sei que isso vai demorar muito ainda. Nós somos um planeta que ainda está com muitas sombras, né? Mas eu sonho que um dia isso caia por terra, né? Que realmente as pessoas elas têm um respeito profundo umas pelas outras, por saberem que cada ser humano é sagrado, né? Você está se relacionando com um pedacinho de Deus na Terra. É assim que eu vejo, né? Só que infelizmente não é todo mundo que enxerga dessa forma, de ver o divino que existe em cada um. E você vai assim machucar o divino, você vai machucar uma pessoa que é uma obra de Deus na Terra, entende? É muito profundo o que eu estou colocando aqui. E é realmente para dar um chacoalhão, né, nas pessoas que ainda não se deram conta, ainda não tomaram consciência disso, né, do nosso lado divino e humano. Né, e nós, sendo humanos e divinos, precisamos nos amar e nos respeitar mutuamente, tá ok? Continuando. Entretanto, tudo que é físico sempre foi suspeito. A literatura nos assegurou que o corpo é a feia prisão da doce alma. As três fontes da tentação humana são representadas como o mundo, a carne e o diabo. Contudo, pelo nosso jeito normal de conhecer, nada consegue chegar à alma sem passar pelos canais do corpo e pelas antenas de sentidos físicos. Sem nossos sentidos, nunca poderíamos ter ideias, pelo menos não do jeito normal do conhecimento humano. O corpo e a alma constituem uma unidade e harmonia, não uma dicotomia. Um é incompleto sem o outro. Ou seja, aqui ele está falando sobre a relação corpo, alma, mente, espírito, né? Tudo isso, né, compõe uma unidade, que somos nós. A gente nunca pode dissociar uma coisa da outra. Né? Aqui ele está falando que muita gente negligencia o corpo ou negligencia a alma. É preciso equilibrar, gente. A grande questão é o equilíbrio. As pessoas que negligenciam o corpo são aquelas pessoas, às vezes, que são ascéticas, né? Elas pensam que elas vão viver de luz, né? Eu acho isso uma loucura, assim. Tem pessoas que pensam realmente assim, que se deixarem de comer, se fizerem jejuns enormes, elas vão conseguir transcender a materialidade. Isso é um engano, gente. Nós estamos aqui como seres corpóreos, né? Nós estamos num corpo físico e a gente precisa usufruir dele. Na realidade, a gente precisa zelar por ele.
né? Se alimentar corretamente, cuidar desse corpo, fazer atividades físicas, né? Mas sem endeusar, né? Tem pessoas que vão pro extremo de achar que elas são só esse corpo e elas fazem tudo para endeusá-lo, né? Para mantê-lo sempre jovem, né? Fazendo mil e uma plástica, pintando os cabelos, né? Fazendo mil e uma dietas. É preciso equilibrar, gente. A gente precisa cuidar do nosso corpo, ter uma boa alimentação, mas também cuidar da nossa alma, das nossas emoções, do nosso espírito. Quando a gente equilibra essas coisas, maravilha. A gente está no caminho certo, no caminho do equilíbrio. É o que ele está trazendo aqui. Não negligencie o corpo, mas jamais também negligencie a sua alma, né, as suas emoções, seus pensamentos, seu espírito. Nós somos uma composição de tudo isso e tudo precisa estar em equilíbrio. Nós precisamos de colocar energia em tudo isso. Dessa forma a gente consegue viver melhor e viver equilibrado, tá ok? É provável que sobre todos os nossos medos reais ou imaginários esteja o medo da verdadeira intimidade. O medo da intimidade está sempre conosco. Isso aqui é fantástico que ele coloca. O medo da intimidade está sempre conosco. De alguma forma, sentimos que o contato pode ser uma potente força de união. A união leva ao compromisso e também resulta dele. Aqui, gente, eu acho tão interessante o que ele está colocando, porque ele fala de forma bastante sincera, bastante transparente, que todos nós, em maior ou menor grau, temos medo da intimidade, né? Porque a intimidade é algo que se constrói. É a partir da intimidade que surge o amor mais profundo nos relacionamentos, entende? Quando eu estava lendo isso daqui, eu até me lembrei de umas palavras que eu escutei de um carinha que, vez ou outra, eu sugiro, né, que as pessoas conheçam, que o ouçam, né, porque ele é um cara sensacional, que é o Gustavo Tanaka. Ele é um palestrante, né, um escritor, né, que assim está se tornando mais conhecido, né. Eu gosto muito do trabalho dele, né, tem muita consonância com o que eu falo. E uma vez eu ouvi ele falando sobre a palavra amorosidade. Eu acho tão interessante quando eu ouvi dele isso, a palavra amorosidade. Se você quebrar a imorosidade, você percebe que dentro dessa palavra existe a amorosidade. Ou seja, a amorosidade é uma coisa assim que leva tempo, né? Que acontece aos poucos, sabe? Então o amor, ele é construído de forma amorosa, né? De forma gradual, aos pouquinhos. Ninguém consegue ser íntimo de outra num piscar de olhos, no estalar de dedos, de uma hora para outra. Não é assim que acontece, né? A gente pode até se afeiçoar, né, de forma muito rápida, né? Eu muitas vezes só de olhar para uma pessoa eu já gosto dela, assim, de afeição, mas isso é diferente de intimidade, viu, gente? Vamos diferenciar as coisas. A intimidade com outra pessoa, ela tem a ver com o amor que você sente por ela, e isso leva tempo, né? Tá tudo certo, assim, isso faz parte até do nosso processo de autopreservação. Isso faz parte da nossa constituição como humanos, né? Nós temos essa coisa da autopreservação. A gente não conhece a outra pessoa, a gente não sabe como é que ela é, sua personalidade, seu comportamento, enfim, tá, entende? Aí a gente tem que ter isso, né? A amorosidade é algo que carrega a amorosidade dentro dela, né? Algo que leva tempo, né? O amor, ele é construído aos poucos, dia após dia. E é assim que a gente vai criando relacionamentos mais profundos, né? Então quem não conhece o trabalho dele, gente, vocês podem colocar no Instagram, basta colocar o nome dele que vocês encontram a página dele. Ele traz muitas coisas super bacanas, uns textos bem bonitos que ele escreve. Eu gosto demais do trabalho dele, né? Vou mandar um abraço para ele aqui, né, nesse vídeo. Gustavo Tanaka, um cara muito bacana, viu, gente? Continuando. O compromisso, de certo, significa a obrigação. E a obrigação do compromisso assusta a maioria de nós. Por isso, percebemos e tememos as consequências do contato afetuoso. Atores respeitáveis sugerem que a verdadeira intimidade assusta tanto que costumamos acenar aos outros ou aplaudi-los, em nervosa substituição do contato real. O mesmo já foi dito sobre as lutas corpo a corpo e as brigas em geral.
Ou seja, tem tipo um receio, né? Ele está falando que é tipo isso, as pessoas têm um certo receio, né, de terem esse contato físico, né? E isso é uma coisa meio que cultural, né? A nossa cultura nos levou a isso. Aqueles que cresceram em famílias expansivas sabem que dar as mãos, abraçar e demonstrar afeto fisicamente são importantes meios de comunicação. Sabemos que tocar acrescenta toda uma nova dimensão à comunicação verbal. Somos seres humanos corpóreos, uma estreita combinação de corpo e alma que funcionam juntos e em íntima cooperação. Deveríamos pensar em nossos sentidos como dádivas de Deus e antenas de aprendizagem. De fato, uma das leis de aprendizagem diz que quanto mais sentidos estiverem envolvidos no processo de aprendizagem, tanto mais profundamente as lições penetrarão e por mais tempo serão lembradas. Por favor, pare um instante e lembre-se das imagens sensoriais da sua própria infância. Sendo carregado para a cama e aconchegado, sendo beijado e consolado quando caía, andando nos ombros do papai, ou segurando firme na mão da mamãe em uma loja cheia de gente, imagens de segurança e de proteção. Isso aqui é tão incrível, viu, gente? Lendo isso daqui, eu até me lembrei, é algo que eu acredito que todos vocês vão se identificar, que é o poder, né, de que a fala que uma mãe tem para a cura de uma criança, né? É muito comum a gente ver, tipo, quando uma criança está brincando, ela rala o joelho, né? Aí a mamãe chega, ela faz um curativozinho, né? Coloca lá o metiolate, ou enfim, alguma coisa para sarar aquele corte, ela dá um beijinho, pronto, a criança já fica bem, né? É o afeto da mãe, é o carinho da mãe que faz com que ela logo fique curada, sabe? A gente escuta muito isso, né? Que o beijinho da mamãe vai fazer com que a criança cure tudo aquilo que ela esteja sentindo, sabe? Eu acho isso tão bacana, porque isso eu até relembro, né, um pouco do curso de psicanálise, né, que eu fiz, e uma das coisas, um dos módulos que eu estudei lá era sobre hipnose. Vocês sabiam, gente? Isso é uma curiosidade muito bacana, que todas as mães, elas são profissionais da hipnose, assim, incríveis e nem sabem disso, porque cada vez que elas fazem isso com seus filhos, né, de dizer que vai dar um beijinho e o beijinho vai curar, é como se ela estivesse dando esse comando, sabe, esse comando hipnótico, a criança, pelo amor, pela conexão profunda que ela tem com a mãe, ela fica hipnotizada, entre aspas, e aquilo tem um efeito assim imediato, é como se ela tivesse feito aquele comando da hipnose. O beijinho da mamãe vai curar você. E aí a criança fica curada, porque ela fez esse comando hipnótico. Não é bacana isso, né, gente? Isso é uma das coisas que pouca gente sabe, né? Uma curiosidade, né, que eu estou trazendo para cá. E aí a gente vê, gente, o quanto que o amor verdadeiro, ele é transformador, ele tem um potencial, inclusive, até de cura, né? Ele cura as nossas dores, os nossos sofrimentos, né? Então que a gente não economize nos afetos, né? Sendo resumido aqui, seria essa questão, não economizemos nos nossos afetos, nos nossos toques, beijos e abraços, certo? Quando se trata de autoestima e proteção, precisamos de todas as evidências que pudermos conseguir. Por isso, precisamos ouvir palavras bondosas, ver sorrisos e sentir a ternura dos toques amorosos. Quando essas evidências sensoriais são negadas, sentimos-nos inseguros e pouco à vontade. O juiz de um tribunal de menores fez uma observação sobre o ato de tocar. Ele presidira ao mesmo tribunal por mais de 20 anos. No dia de ser dada a sentença, relatou o juiz, né, os pais dos jovens infratores costumavam vir até o tribunal. O juiz observou que em todos os seus anos de magistratura não vira nenhuma única vez os pais tocarem no filho que estava sendo julgado. Confessou que imaginava que se essa não poderia ser a principal razão de o jovem estar no tribunal. Ou seja, aqui ele coloca como uma indagação, mas que faz todo sentido. Esse juiz experiente, mais de 20 anos, né, trabalhando,
e ele observava, né, a questão de toques e nunca viu em mais de 20 anos os pais tocarem os filhos que estavam lá sofrendo, estavam prestes a irem para a cadeia, sabe? Isso aqui é muito profundo que ele está colocando. Eu realmente eu chego a concordar com ele, assim, eu tenho a impressão de que muitos jovens, né, que se tornam delinquentes, né, essa é a palavra que a gente costuma utilizar, né, quando eles vão para o crime, né, para esse mundo que, enfim, é super perigoso, é porque eles não tiveram lá atrás, né, o carinho necessários, né, o amor, o afeto necessários para que eles crescessem com equilíbrio, né, sendo pessoas extremamente amorosas, né, empáticas, compassivas, né, trabalhadoras e tudo mais, né? Ou seja, tem muita reflexão interessantíssima que a gente pode derivar a partir desse relato, né, dessa perguntinha, desse questionamento, né, que esse juiz fez, certo? Conhecemos a necessidade de tocar e ser tocados dos chimpanzés e macacos, que mais se nos assemelham em estrutura física. Quando são privados do contato físico, tornam-se neuróticos, irascíveis e incapazes de se relacionar. Esse fato foi claramente demonstrado em repetidas experiências. De certa forma, o ato de tocar transpõe nosso sentimento de separação e solidão com mais eficácia do que as palavras. Ou seja, isso aqui é um dos pontos fundamentais desse capítulo. Eu vou até ler de novo. O ato de tocar transpõe nosso sentimento de separação e solidão com mais eficácia do que as palavras. Era aquilo que eu estava dizendo lá no começo, né? Que a nossa mente é das formas de comunicação, né? Que leva para o raciocínio, para as palavras, só que isso é uma parte mais superficial. O toque, as sensações, os sentimentos está no nível superior, né? É muito mais forte, muito mais potente do que as palavras. E aqui ele está colocando na forma de estudos, de trabalhos científicos, o quanto que isso é verdadeiro, percebe? Recentemente foi feito um filme em uma biblioteca universitária através de uma câmera escondida. A funcionária foi instruída para tratar as 10 primeiras pessoas que viessem consultá-la de maneira eficiente e polida. Entretanto, não devia tocá-las. As 10 seguintes, ela devia dispensar a mesma eficiência e polidez, mas, de alguma forma, estabelecer um ligeiro contato físico. À medida que devolviam ou retiravam os livros, ela deveria resvalar a mão rapidamente sobre as deles. Do lado de fora, o entrevistador aguardava para fazer essa pergunta aos participantes dessa experiência. Ele dizia, né, a pergunta do entrevistador: essa funcionária foi amável? E aí, continuando, os 10 primeiros que não tinham tido nenhum contato físico declararam que ela fora eficiente e polida. Entretanto, disseram que não poderiam considerá-la amável. Ela nem demonstrou isso na forma de toques, né? Os 10 seguintes, que haviam sido tratados exatamente da mesma maneira, com o acréscimo de um ligeiro contato, eles depressa afirmaram: sim, ela foi muito amável. Eles nem só disseram que ela foi amável, eles disseram que ela foi muito amável, né? Com reticências, né? Bacana isso? Frequentemente, penso que o contato é para a comunicação o que a música é para as palavras. Cantar parabéns para você tem um certo calor e sensação de comemoração. Declarar parabéns para você, de alguma forma, não dá esse calor e essa sensação. Tentar se comunicar a uma distância higienicamente segura, sem qualquer contato físico, no fim pode parecer tão estéril quanto um parabéns para você recitado por rotina. Ou seja, aqui ele dá vários exemplos, né, do quanto, né, que o afeto ele é transformador e ele faz com que a gente sinta esse amor verdadeiramente, não fique só confabulando, né, conjecturando sobre o amor, mas a gente sinta na pele, né, e fique feliz com isso. Já pensou se nos aniversários, a coisa cômica que seria no aniversário, todo mundo chega lá e só no máximo apertar a sua mão e dizer parabéns para você, parabéns para você, parabéns para você.
qual é assim, a emoção que existe aí? Praticamente não tem. Você pode até assim, saber que aquela pessoa tem consideração, gosta de você, lhe ama, mas é diferente, gente, quando vai todo mundo se junta para cantar o parabéns e bater palma, né? E tem um bolo lá com uma velhinha para soprar. Nessa cerimônia é maravilhosa, né? Todos nós ficamos mega felizes, né, nesse momento, porque é uma união, né, de pessoas que estão lá na mesma intenção, né, do bem, do amor, da bem-querência para com você que esteja aniversariando. Não é bacana isso? E esse exemplo da biblioteca é super bacana também, porque o mero toque, né, na mão da pessoa mostra o quanto que existe afeto, no quanto aquela pessoa ela tá lá de coração mesmo, né? Ela tá fazendo aquele trabalho porque ama estar ali e demonstra esse amor para cada pessoa que chega. Isso é maravilhoso, gente. Isso aqui são experimentos que comprovam o quanto nós, como seres humanos, precisamos desse afeto para que a gente fique feliz, seja equilibrado, né? Lendo essa parte aqui, no final até pensei, né, assim, de fazer tipo uma associação com o tempo que a gente está vivendo agora, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, né, que já se alonga há vários meses, né? Eu estou fazendo esse vídeo bem no comecinho de outubro, né? E aí, assim, já são vários meses, mais de 7 meses, né, de pandemia, né, no Brasil. E as pessoas, elas estão muito tempo isoladas das outras, né? Elas não estão tendo muito contato físico, né, entre si. Isso mexe muito com o nosso emocional, né? Cresceu muito o número de pessoas procurando terapias, procurando psicólogos, psiquiatras, né? Algum tipo de terapia, porque isso mexe muito com a gente. Nós mais no Brasil, né? No Brasil nós temos isso muito forte, né? Do contato, né, com as pessoas. E aí isso levou a muito sofrimento. A gente está vendo agora na prática, através da pandemia, o quanto que o que o John Paul está colocando aqui é verdadeiro, né? Nós precisamos desse contato físico, né? De beijos, abraços, demonstrações físicas do amor que a gente sente pelas outras pessoas, pelas pessoas que a gente tem consideração, pessoas queridas para nós. Beleza, gente? Com isso ele conclui o capítulo. Ele traz só uma frase que seria tipo um resumo, né, de tudo, que diz assim: alguma parte amedrontada dentro de nós deseja evitar a proximidade pessoal da intimidade humana. Tocar traz consequências e percebemos que a união humana origina-se quando tocamos e somos tocados. É uma forma de comunicação muito importante. Alguma coisa dentro de nós parece saber muito bem disso. Estendamos as mãos e toquemos alguém. Ou seja, sejamos amorosos, não apenas nas palavras, né, nas intenções, mas sejamos amorosos fisicamente. Toquemos, abracemos, beijemos as pessoas que a gente quer bem, porque isso é fundamental. Nós, como seres humanos, precisamos disso, e o nosso equilíbrio mental, emocional, psíquico depende disso, para que a gente esteja 100% inteiros, né, felizes, realizados. Certo, gente? Espero que tenham gostado, né, desse estudo. Super bacana essa temática, né? Uma temática que, enfim, para todos nós, né? Ninguém fica de fora disso, né? Porque todos nós precisamos de carinho, precisamos de toque, de afetos, né? E assim a gente vai seguindo a nossa vida. Não deixe de dar um joinha, um like no vídeo, né, para que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas. Comentem, né, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, queiram compartilhar alguma experiência, fiquem à vontade, né, para comentar, né, e no próximo vídeo nós vamos dar início, né, começar o próximo capítulo do livro, que é o capítulo 20. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.